Vamos então à nossa análise do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma análise um pouco mais exaustiva. Quem quiser ver uma análise talvez mais rápida dos elementos principais pode conferir no meu Instagram, lá tem um vídeo de análise bem rapidinho. Aqui a gente vai se deter um pouco mais nos detalhes. Né? Bem, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ele tem muito mais detalhes do que as pessoas normalmente notam. O que as pessoas normalmente veem? Em primeiro lugar, o que é mais batido, o sapatinho estourado, talvez as cores do manto da Virgem, o que os anjos estão segurando os instrumentos da paixão, talvez saiba até o que está escrito aqui, mas nós vamos ver a coisa com um grau de profundidade ainda maior. Né? Vamos por partes. Primeiro, quanto a esses nomes, né, que estão aqui, né, o que significam. Vamos por partes. Primeiro, em que idioma eles estão? Eles estão em grego. Isso daqui é um meta e isso daqui é um rho. Né? Os nomes, eles sempre, as abreviações dos nomes, eles sempre pegam a primeira e a última letra do nome que eles significam. Por exemplo, aqui nós temos um meta e um rho, que são a primeira e a última letras da palavra mater, ou mater, né? Que é grego, significa mãe. Né? Assim como em latim nós também temos mater, né? Em grego é muito parecido. Seria como se, para quem fala português, né? Só diminuir o tamanho do traço, ficou muito grande. Aqui menos. Isso, e vamos pegar um vermelho. É como se nós pegássemos a palavra, no caso tudo com maiúsculo, né? Mãe. E para fazer a abreviação, nós escrevêssemos só ME, mãe. Então, é isso que significa esse meta e esse rho. Contudo, há um complemento do outro lado, com esse θ e esse y, né? Que significa teu, que é o genitivo de Deus, né? Ou seja, de Deus significa. Juntando as duas coisas, mater teu, mãe de Deus. Deixa eu ajeitar o celular para estar caindo. Nossa. E vamos para as outras letras, para as outras abreviações. Ou melhor, antes, né? Evidente, isso daqui juntando para se referir à Virgem Maria. É como que o título, o cabeçalho do ícone. Aqui nós temos um O, um ômega, né? E aqui nós temos duas letras. Nós temos primeiro um alfa e depois um rho, significando ar, né? No caso aqui, abreviação para arcanjo. Né? Quando aqui nós temos um meta, né? Abreviação para Miguel, o arcanjo Miguel, significando este arcanjo aqui. Depois, nós temos do outro lado, mesma coisa, só que aqui nós temos um gama, que é a primeira letra de Gabriel, ou seja, este arcanjo é o arcanjo Gabriel. E por fim, nós vamos a esse daqui, que é meio óbvio, mas é importante dizer, né? Nós temos aqui um iota e isso daqui é um sigma de final de frase, que são a primeira e a última letra de Jesus. Né? Enquanto aqui nós temos um ki e um sigma, que é a primeira e a última letra de Christos. Jesus Christos, Jesus Cristo. Né? Significando esta figura. Bem, esclarece os nomes. Temos mais algum? Não. Vamos notar alguns detalhes mais gráficos. Né? E vamos por partes. Primeiro, no arcanjo Miguel. Nós temos aqui, talvez o que seja mais importante notar, são duas coisas.
estes instrumentos e a cor das vestes dele. Nós temos os instrumentos da paixão com ambos os ângulos, isso é meio óbvio. Aqui nós temos a lança da paixão, aqui nós temos o copo do vinagre com algo que parece uma coroa de espinhos aqui, e aqui o bastão com a esponja, vamos ver aqui para ver certinho, com a esponja que foi utilizada para levar o vinagre até a boca do Cristo. Se nós notarmos bem, esses são os instrumentos que marcam o final da paixão. Desconsiderando isso daqui, a gente nem sabe se é de fato uma coroa de espinhos ou não, mas esses dois elementos, o Cristo, assim que ele tomou o vinagre, ele diz o consumato mestre. Temos inclusive um vídeo aqui no canal explicando qual é a relação das duas coisas, da tomada do vinagre com o consumato mestre. É só vocês assistirem o vídeo do quarto cálice, o curso todo gratuito aí. E a lança que perfurou o lado do Cristo para garantir que ele estava morto. Um que consumou a paixão e outro que garantiu que a paixão estava consumada. Outra coisa importante de se notar aqui também são as cores das vestes dele. Ele está com uma túnica vermelha, mas por fora ele usa algo como que um véu humeral que é verde. E outra coisa também é notar que ele não está olhando, vejam só, para o Cristo, mas ele está olhando para a Virgem. E quando nós vamos para o arcanjo Miguel, nós vemos exatamente a mesma coisa. Ele não está olhando para o Cristo, que ainda é mais claro, o olhar dele está para cá, para a Virgem. Notamos também que ele também usa uma túnica por baixo e um véu, como que véu humeral por cima. Se nós notarmos bem, a túnica aparece nessa região aqui. Vermelho, como Miguel. Contudo, o véu dele é vermelho. Nós já vamos ver o porquê. Ele também usa porta instrumentos da paixão. Mas não são instrumentos do final da paixão, mas do correr dela, do corpo da paixão, por assim dizer. Nós temos uma cruz de 3 hastes, e nós temos 4 pregos. Entendendo, né, que 2 pregos, um para cada mão, e 2 pregos, um para cada pé. E é isso. E o Cristo olha para ele, enquanto o arcanjo Miguel não é olhado pelo Cristo. Bem, analisados os anjos, vamos analisar a Virgem. E aqui nós temos muitos detalhes. O primeiro deles é o manto. Se vocês notarem bem, é quase invisível. Mas vejam, eu vou marcar com vermelho, justamente por marcar de vermelho não vai dar para ver, mas eu vou esperar passar para vocês verem. Notem como ele está respingado de pontinhos dourados. Aí você diz, mas será que está só em cima? Não, se nós vamos para baixo também. Olha só isso daqui. Olha essa região. Quantos pontinhos temos? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Se nós olharmos aqui também. Olha toda essa faixa aqui. Quantos pontinhos nós temos? Aqui, 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 aqui. Cheio de pontinhos dourados. Bem, pontinhos dourados é um azul escuro. O que isso lembra? Lembra o céu noturno, evidentemente. Coisa que se confirma ainda mais quando nós notamos isto daqui. Ela tem 2 estrelas. Uma estrela de 8 pontas e outra estrela cruciforme, em forma de cruz. Razoavelmente significa a estrela mais, a estrela do mar, a estrela que era visível no ambiente marítimo e que justamente por sua claridade era usada pelos marinheiros para se guiarem até os portos, mesmo em meio à tempestade quando o céu fechava.
assim como também a estrela de Belém, né? A estrela que aponta onde está o Cristo. Alguns outros detalhes interessantes de serem notados. Primeiro, quanto ao manto da Virgem, né? Vamos para cá aqui. Talvez seja onde há mais detalhes. Notem isso daqui. Primeiro, ela está usando uma túnica vermelha por baixo e um manto todo azul por fora, né? Contudo, se a gente notar nas frestinhas, olhem isso. Nós vemos que o forro da veste dela é verde. Um detalhe, no mínimo, curioso. Aqui, então, olha só. O forro do manto da Virgem é verde. Olha aqui também. Toda a sua extensão. Nós já vamos ver o sentido disso. E o que talvez seja mais curioso, notem isso. É um detalhe um pouco polêmico. Não polêmico, mas que pode cair no sugestão. É importante notar. Notem como parece haver uma continuidade entre essa linha e essa linha. Elas parecem estar como que alinhadas, né? No primeiro momento a gente estranha isso, né? Olha, até mesmo aqui, ó, essa faixa aqui se perpetua aqui, né? O que isso pode significar? Né? Bem, se nós pegarmos essa linha, começarmos aqui, formos seguindo todo o movimento que ela faz até aqui, notem que figura isso forma. Um báculo de pastor. Aí, com muita razão, alguém poderia dizer, não, mas isso é muito sugestivo, meu Deus. Não sei se é mesmo ou não. Tá, então vamos notar alguns detalhes. Fora essa própria continuidade que existe entre essas linhas, o que já é muito sugestivo, os báculos antigos eles tinham essa característica de que, como nós vemos hoje, inclusive nos báculos dos bispos, que eles não fazem isso daqui. Mas justamente para que tanto a ponta não pegue no pescoço da ovelha, né, que serve para isso, para puxar a ovelha pelo pescoço. Tanto para que ele não pegue no pescoço da ovelha, quanto que ele possa entrar, os báculos, quando eles vão fazer essa curva final, eles abrem, né, ficando uma coisa mais ou menos assim. E notem como no desenho aqui existe uma preocupação de fazer até mesmo essa pontinha. Vem? Olha isso daqui. Ele vem aqui e abre. O sentido disso a gente já vai resolver, mas é também absolutamente coerente com o tema da pintura. E, por fim, nós temos uma certa linhagem contranatural aqui. Se nós notarmos bem, isso daqui é o formato perfeito. Só botar assim, perfeito. É o formato perfeito das lanternas antigas. Né? Para quem já viu uma lanterna antiga, ela vista de lado era uma coisa assim. Né? Aqui tinha um buraco para você colocar o óleo e ela queimava uma chama aqui. Seria como uma lanterna antiga vista de cima. E olhem que coisa interessante. Justamente onde haveria o local para a abertura para sair a chama, é onde está dividido o peito da Virgem. E olhem só que coisa mais interessante ainda. O local onde sairia a chama está vermelho na figura. Assim como o local por onde o óleo entraria coincide com o olho da Virgem, como que o centro dessa região superior. Né? Bem, quanto ao manto da Virgem, é isso. Ainda na Virgem, algumas coisas a serem notadas. Né? Primeiro, notem a proporção do rosto dela.
tem algo de diferente aqui. A boca é minúscula em comparação aos olhos, por exemplo. Assim como também o ouvido, ele só aparece, a sombra até apaga o buraquinho, um leve buraquinho. A boca e o ouvido são muito reduzidos. Outra coisa, aqui onde seria o bico da lanterna, onde sairia o fogo, coincide com o exato ponto onde acontece o encontro das mãos, que é também o centro geométrico da figura, assim como também está no centro da Virgem, na altura de seu coração. Notem que a mão dela não aperta a mão de Jesus, mas ela só se coloca como um apoio, e é a mão do Cristo que se apoia na dela. E por fim, nós vamos ao próprio Cristo, que ele veste uma roupa verde, uma túnica verde por fora, isso é importante de notar, e tem um símbolo, um pano que o cinge, que é vermelho. E ele tem essa manga dourada por fora. Ele olha para o anjo com um olhar de calma. Né? O olhar dele é calmo, mas a postura dele denota uma certa agitação. E o detalhe, talvez mais conhecido de todos, a sandalinha caindo. Só uma delas está caindo, a outra está amarrada. Né? E notem que na ponta dessa sandália tem uma espécie de biquinho, né? Que, se nós separarmos bem, absolutamente não existe na outra. Né? Bem, anotados todos esses elementos gráficos, nós vamos à interpretação, né? Que é a interpretação tradicional, só que enriquecida de mais detalhes. Né? O que parece ter acontecido aqui é meio óbvio, né? Está tendo uma revelação da sua paixão aqui. Ele demonstra um certo espanto e corre para o colo da Virgem. Nesse trajeto, a sandalinha dele solta, né? E a Virgem o conforta em seu coração. O centro da pintura é esse, é a mão da Virgem segurando a mão do Cristo, né, consolando-o, né, na medida em que ele quer este consolo, porque ele segura a mão, ela só a apoia. Né. Alguns detalhes interessantes, a interpretação de alguns detalhes interessantes. O fogo da Virgem é verde, assim como a túnica do Cristo, para indicar que a carne dele, a carne que o envolve, veio do interior dela, que ela é a origem secreta, oculta, da humanidade dele. Né? Um detalhe muito bonito de se notar. Evidente, né? A túnica dele aqui. Por que nós temos um formato de báculo aqui? Porque se nós nos lembrarmos, há aquele versículo muito ventilado na cultura israelita, que é: o Senhor é o meu bom pastor, junto dele não me falta coisa alguma, etc, etc. E o seu cajado e o seu báculo me dão a segurança. Ou seja, a ovelha, quando vê o cajado do pastor, sente segurança de que ele protegerá. Porque o báculo serve não apenas para guiar a ovelha, mas também para espantar a ovelha. E faz muito sentido que a Virgem, no ato mesmo em que ela consola o Cristo, forme um como que cajado que lhe dá segurança. O formato de lanterna, cujo bico, de onde emana essa chama simbólica, coincide exatamente com o coração, para indicar que a Virgem faz uma caridade acesa. Não apenas o encontro das mãos é o centro do quadro, como também o coração ardente da Virgem. Este amor consola Cristo.
completando com outros elementos, também, né? A Stella Maris e a Estrela de Belém. Porque nós perdemos essa noção, mas o céu noturno, ele era a bússola, o GPS dos homens antigos. Né? Era aquilo que os guiava, né, em meio às trevas. Né? E a Virgem faz exatamente esse papel aqui. Ela, ao mesmo tempo, olha para o Cristo, mas também olha para nós. Né? Indicando que, para o Cristo, ela é como que a Stella Maris, a estrela do mar, na qual, mesmo em meio à tribulação dele, ele vai encontrar uma segurança de porto. Né? Mas para nós, ela é como a estrela de Belém. Porque se nós a encontramos, nós acabamos encontrando o Cristo. No ato mesmo de consolar o Cristo em si, ela acaba se tornando também um porto seguro para nós. Porque quando nós a encontramos consolando e recolhendo o próprio Cristo em si. E também o encontramos. Stella Maris para o Cristo, Estrela de Belém para nós. E um detalhe muito legal, é que os anjos, eles não olham para o Cristo, porque para o Cristo eles mostram os seus instrumentos. O olhar deles é voltado para a Virgem, como se eles dissessem, olha, nós vamos assustar. O nosso ofício aqui é esse, né? Dar essa revelação de temor. E que você o console. Né? E, de fato, o papel da Virgem é quase que um contrapapel dos anjos. Na medida em que eles assustam o Cristo, ela o consola. Né? E nos instrumentos também há um sentido. Porque, como disse, este anjo mostra os instrumentos que vão atemorizar o Cristo, porque vão contar para ele o correr da paixão. Só que, a partir do momento em que ele se voltar para a Virgem, ele vai ver não apenas ela, mas também o outro anjo, que apesar de trazer consigo também uma mensagem de tormento, vai anunciar o final desse tormento. Isso é, o vinagre que encerraria o sofrimento dele e a lança que confirmaria que tudo aquilo acabou. Assim como também, se nós formos interpretar esse detalhezinho aqui como a coroa, indicando a coroa deposta da cabeça dele. Bem, é isso. Eu queria entrar só em mais 2 tópicos agora. Um é a análise das cores da pintura, que tem toda uma simbólica muito rica. E, por fim, uma interpretação alternativa do que aconteceu na pintura. Né? Inicialmente, com as cores. Né? Tradicionalmente, nós temos uma relação, né, dessas 3 cores que aparecem aqui com as 3 virtudes. Nós temos a fé indicada em azul, esperança significada pelo verde e a caridade pelo vermelho. Por quê? Azul simplesmente por causa do céu. É o vermelho da fé, né? Contemplar as coisas que transcendem, as coisas elevadas. Né? A esperança verde também muito provavelmente por causa da relva. Né? Que quando está verde é porque ela está na expectativa de florescer, de frutificar. Né? O verdejar precede o fruto e o indica. Né? Ninguém come grama, ninguém come coisa verde. As coisas verdes são naturalmente maduras. Né? O fruto verde ainda não amadureceu. Mas ele indica uma coisa que vai amadurecer. Né? E com a caridade vermelha, por muitos motivos. Né? A cor do sangue, principalmente, mas também a cor do fogo. E assim vai. E vamos analisar cada um dos elementos sob esta ótica. Essa simbologia aqui não é só desse quadro, é tradicional. É utilizada em muitas pinturas com essa significação. Olha que coisa curiosa, como aqui as coisas batem. Nós temos primeiro o anjo que anuncia o corpo da paixão, o sofrimento da paixão, em vermelho.
significando a caridade do Cristo que sofre, mas também o seu sacrifício cruento, o seu sangue derramado. Este anjo ele também anuncia a paixão do Cristo e por isso ele tem a túnica vermelha. Mas, revestido dela, ele traz consigo a esperança do final, mostrando os instrumentos do final da paixão. E quando este anjo é completamente cruento, anuncia apenas o sofrimento, este anuncia o sofrimento com a esperança do fim. O sofrimento que indica o fim. Depois nós vamos a Virgem. Essa cor azul e vermelho são as cores tradicionais da Virgem. Né? Mãe e Virgem. A maternidade indicada em vermelho, significando o sangue que decorre do parto. Né? Ou o sangue que a mãe dá para o filho, a carne que a mãe dá para o filho. É a maternidade indicada em vermelho. Enquanto o azul significa a virgindade. Aqui principalmente relacionado ao céu. A virgindade pelo reino dos céus. Está indicado pelas constelações de estrelas, né, presentes neste azul. Ele não é um azul tão claro, mas é um azul mais escuro para significar realmente o céu noturno. Né? Mas, aqui nós podemos, sobre toda essa simbólica, sobre essa narrativa que está por detrás do ícone, interpretar como sendo a Virgem que padece junto do Cristo e por isso está envolta em vermelho, né? Contudo que padece com fé. Significado do azul. E por dentro com uma certa esperança, com uma esperança misteriosa e latente da ressurreição. E é isso que significaria este verde. Né? Quem olhasse a Virgem sofrendo veria claramente o sofrimento, a envolvendo como uma túnica, uma fé muito viva, porque é um sofrimento não desesperado, e nas prestas dos gestos dela, talvez distinguisse até mesmo uma esperança de que algo mais aconteceria. É assim que parece indicar esses elementos. E por fim nós vamos ao Cristo, né? O que sofre sim, e é isso que o símbolo vermelho indica. Né? O símbolo aquilo que significa o sujeito que está em trabalho ou o escravo que é amarrado pelo patrão para ser levado para o inferno. Né? Aquilo que o próprio Cristo diz a Pedro, né? Que quando chegasse a hora, outro o cingiria e levaria para onde ele não quer ir. E portanto ser escravo da paixão. Contudo, o Cristo transbordante e todo revestido de esperança. E é isso que dá a calma e a serenidade na vida dele. O Cristo que padece, sim, mas padece repleto, transbordante de esperança. E por fim o manto dourado, que claramente significa a divindade do Cristo. Né? Apesar de estar sofrendo, e apesar dessa divindade ficar mais ocultada, ainda está ali. E está ali também de modo transbordante. Né? E é por isso que, apesar dele ter um braço retirado do manto, todo o resto do corpo está envolvido por ele. As sandálias nós vamos entrar por fim, que vai dar a virada para o próximo tópico. E é evidente, né? Como disse, o centro do quadro é a mão da Virgem que sustenta consolando a mão do Cristo em seu coração e que só observa, fala pouco e não quer ficar se impondo, né? Ela tem os lábios pequenos, assim como a mão aberta, né? Tem lábios grandes e a mão apertante, por assim dizer. Né? E, de fato, o que é grande nela são os olhos, porque ela vê tudo aquilo e o recebe em seu coração. Né? Isso aí até poderia parecer incoerente com o ouvido, né, pequeno, porque
A gente poderia pensar, nossa, então significa que ela ouve pouco. Bem, eu não entendo muito bem exatamente como explicar este ouvido pequeno. Eu só consigo ver que ele é menor do que a média. Mas talvez se a gente interpretar no outro sentido, de um ouvido que está escapando das roupas, isso dê a brecha para interpretar como sendo aquela que, mesmo em meio ao sofrimento, quer ouvir. Né? Talvez a ênfase não esteja no fato dele ser pequeno. E talvez ele nem seja pequeno de fato, ele só esteja aparecendo pouco. Né? Enfim, interpretação tem dessas, a gente não entende tudo. Inclusive, só para mostrar como a gente não entende tudo, esses sinais aqui mesmo, eu dei uma boa pesquisada para tentar entender. E olha, eu admito que eu não cheguei numa explicação muito satisfatória, não. Eu até intuo que sejam alguns. Né? Por exemplo, isso aqui parece ser um espíritos, que é um sinal da língua grega, né? Isso daqui parece ser um artigo, o ro, ainda que é matéria, né? Feminino, não faria tanto sentido. Isso daqui talvez seja o gama dobrado da palavra arcângelos, né? Mas sinceramente não sei exatamente o que significa. Aqui sim faz mais sentido, né? Ro Jesus, Ro Cristo. Isso daqui talvez sejam sinais também, não sei ao certo. E por fim, uma coisa que não é correta, mas, ou melhor, que não é certo, mas que eu levanto como uma possibilidade remota de interpretação do ícone, né? Que é isto daqui, sandalinhas. Né? Elas parecem só um detalhe bonitinho, que significa a inocência do Cristo, né, que perdeu as sandálias correndo para o colo da Virgem. Mas isso daqui é muito sugestivo. Para quem analisa arte, isso aqui não pode ter sido proposital. Absolutamente não pode. Ainda mais porque o, o pintor faz questão de mostrar que a outra não tem. O que poderia significar isso? Né? Bem, existe uma possibilidade remota na qual eu conseguiria conceber até certas críticas, mas que eu coloquei só para ventilar, que na verdade isso seja um espinho, né, penetrado na sandália, e é justamente por isso que essa sandália em específico está estourada, né, como se o Cristo tivesse querido desatá-la rapidamente, né, e de fato, se a gente notar, o pezinho dele está contorcido. Né? Seria uma contorsão de dor? Talvez. Né? Depois eu vou falar uma curiosidade sobre esse pé contorcido. E que talvez ele tenha corrido ao colo da Virgem por causa deste sofrimento. Né? E quando ele estava no colo da Virgem, é que aparecem os anjos como que dizendo, olha, este pequeno sofrimento que você tem agora é prenúncio de um sofrimento muito maior depois, que virá depois. Né? E a Virgem que já o consola desta coisa pequena, também simbolicamente será quem ser indicado aqui, que será quem o consolará na agonia maior. Por fim, uma curiosidade, né, que eu sei por outro estudo que eu faço também do sudário, é que se nós olharmos o sudário, né, o pano que envolveu Cristo, nós vamos ver um certo descompasso entre as pernas. Né? Bem, isso pode ser simplesmente uma questão de movimento, né, ou de posição de perna. Mas fato é que criou-se desde a antiguidade a lenda do Cristo manco, né, de que o Nosso Senhor seria manco de uma perna por causa dessa coisa do sudário. Né? Não foi uma coisa tão disseminada na igreja, mas existia quase que como uma cultura esotérica. Assim, né? E levantou-se a hipótese de que este pezinho torto do Cristo, na verdade, fosse um indicativo disso. Né? De uma certa tradição iconográfica que representava o Cristo com o pé um pouco mais torto. Né? O Cristo claudicante, né? Claudicava, que andava meio que mancando. Bem, isso não parece muito razoável. Né? Ainda mais se é considerando a perfeição que se buscava nos ícones. E a própria incerteza, de fato. Né? E de fato, eu já vi o sudário, eu já busquei ver esse pé manco, não é a coisa mais clara do mundo. Né? Então, assim, não sei até que ponto essa coisa teria força para compor toda uma tradição iconográfica e para chegar ao ícone do perpétuo socorro. Né? Enfim, de qualquer forma, saio eu
fica a curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. E se tiverem sugestão de alguma pintura, deixem aí no vídeo. Obrigado.